Os registros de Luiz Ângelo Peixoto são as memórias deste momento histórico, momento da pandemia, não só da luta contra o vírus, mas a dedicação, o respeito e a empatia de médicos e profissionais de saúde com os pacientes e familiares. Luiz, quais foram as suas percepções na linha de frente dessa pandemia ao atender esses pacientes e ao fazer os seus registros com a sua câmera que está aqui hoje com a gente que registrou tantos momentos históricos? Logo no começo, eu achava que era importante a gente mostrar isso, porque teve toda aquela onda de fake news, sem saber inicialmente o que estava acontecendo. Muita gente falava algumas informações que não eram totalmente corretas. E eu pensava assim, vou guardar isso para um registro histórico para daqui a 5, 10 anos, alguma coisa assim. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que era até mais importante do que esse registro histórico, era dar um retorno para esses profissionais que estão atuando, para valorizar mesmo esse pessoal, porque sempre a gente via falando assim, os médicos e enfermeiros, agradecer aos médicos e enfermeiros, mas e o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, o pessoal da farmácia, toda a equipe que, desde o pessoal da limpeza, que se não uma peça não funciona nessa engrenagem, nada funciona, entendeu? Então eu estava querendo mostrar e também, de certa forma, valorizar esse pessoal, dar um retorno aí para eles, e eu acho que a gente tem conseguido uma resposta muito boa. É engraçado porque a sua intenção inicial foi apenas de um registro, mas as suas fotos elas estão carregadas de tanta sensibilidade, de tanta humanidade, que elas são impressionantes, elas emocionam e elas ganharam os extramuros dos locais aonde você as fez, né? Elas foram parar, inclusive, no Museu da Imagem e do Som, com uma exposição muito legal. Como foi a emoção de ter as suas fotos numa exposição do MIS? Foi assim, uma coisa indescritível, porque eu já estava fotografando há alguns anos. Inicialmente comecei como um hobby, e aí era aquela coisa, a gente fica. Sou cardiologista, sou da equipe de arritmias lá do HCOR. A gente fica o dia inteiro no centro cirúrgico. Vou fotografar as cirurgias também, inicialmente para o Dr. Pachon usar em aulas, em congressos, e aí eu fui guardando coisa para mim. E acompanhava muitos fotógrafos, via várias aulas hoje em dia, tudo pelo YouTube e fazer curso online. Então, assim, pensava que um dia, daqui a algumas décadas aí, quem sabe eu tenho faço fazer minha própria exposição, mandar esse meu trabalho para algum lugar. E chegar num museu tão importante quanto o MIS, e assim, não diria que em pouco tempo, mas depois de tanto trabalho, quando eu comecei a fazer esse trabalho da pandemia, eu não imaginava que ia ser, agora eu vou mandar para o lugar tal e tal, mas talvez no futuro. E então, assim, eu poder mostrar para o público, e muita gente teve esse entendimento das coisas que aconteceram, e ter um reconhecimento de outros fotógrafos que eu admirava pra caramba e fazia aulas, e eles irem lá e valorizar esse trabalho e reconhecer, eu achei que foi assim, uma coisa indescritível. E você teve a felicidade de registrar esse momento, né, da pandemia, dos atendimentos no hospital privado, no HCOR, como você falou, Uhum. nos hospitais de campanha aqui de São Paulo, e também nos hospitais de Manaus. Conta essa múltipla experiência, principalmente em relação a Manaus, que foi o olho do furacão, onde a gente acompanhou todo o drama que Manaus enfrentou nessa pandemia. Eu sou de Manaus, fiz faculdade lá na Universidade do Estado do Amazonas, e vim fazer residência aqui em São Paulo. Assim, eu digo que vim para ficar 2 anos e já estou há mais de 10, assim, acabei ficando direto. Mas a gente estava atendendo aqui só no hospital de campanha, e todos os hospitais acabaram se voltando para o Covid. Depois inicialmente, eu comecei no hospital do AMB, que foi o maior hospital de campanha aí da América Latina. Depois a gente foi para o Hospital de Brasilândia, que é um hospital muito grande aqui também na Zona Norte. E desde dezembro eu vi que estava piorando a situação em Manaus, e vários colegas em grupos médicos que eu faço parte de lá, precisando de gente para passar plantão, e todo mundo sobrecarregado. Aí, já que eu estou
atendendo só Covid, tenho uma certa experiência a mais, sou cardiologista, a gente sabe que Covid causa muita arritmia, sou especialista em arritmia, vou lá para ajudar e trabalhar, ficar esse tempo por lá. E a gente não esperava. Eu comecei a pegar os plantões já em dezembro. Já me programei assim, no final de janeiro, fui em janeiro e fevereiro para De lá. que ano? Do ano passado, Do ano passado. 2021. Então, dezembro, quando começou aquela segunda onda que estava piorando as coisas em Manaus, aí eu já comecei a pegar os plantões, falando com os amigos, eu queria ajudar, dar uns plantões aí e tal. Então, assim, fiquei 2 semanas em janeiro e 2 semanas em fevereiro. E aí as coisas foram piorando. E depois, quando eu cheguei lá, eu vi que tava. Eu cheguei um dia antes de ter aquela crise do oxigênio, de acabar, ter todo aquele caos. Tanto é que eu praticamente não fotografei lá. Eu fiz foto, acho que uns 2 dias, porque o clima era muito pesado. E aí depois, na segunda vez que eu fui, eu trabalhei também num hospital de campanha indígena, porque se na cidade já estava complicado, imagina para a população indígena. E eles mesmos se organizaram, tem um bairro lá que é o Parque das Tribos, e fizeram seu próprio hospital, e assim, a líder era uma técnica de enfermagem, a Wanda, e ela que foi a maior, assim, liderança lá dessa parte indígena, tudo lá no Amazonas. E aí eu, como médico, eu também, de novo, fui lá para ajudar, já estava mais vendo o pessoal, os pacientes com sequela desde o ano passado, de 2020, no caso, e aí eu consegui dar esse suporte. Conta um pouco pra gente como foi a dramaticidade desse momento para você como um médico, um cardiologista na linha de frente lá em Manaus, porque aqui no bastidor você estava até me contando, enquanto aqui em São Paulo você raramente assinava um atestado de óbito, lá em Manaus você num único dia teve que assinar vários atestados de óbito. Como foi esse momento tão difícil lá em Manaus? Isso foi muito pesado, principalmente porque era muita gente conhecido, né? Então todo mundo chegava no plantão, todo mundo tinha um parente, assim, de primeiro grau, pai, mãe, irmão, algum parente bem próximo que tinha falecido de Covid ou que estava super grave, numa situação de risco. E a gente via, principalmente eu que estava tendo esse contato, que estava com essa experiência daqui, e tanto aqui atendia no hospital privado como o HCOR, quanto no SUS, e o SUS daqui de São Paulo é totalmente bem equipado. Então a gente não tinha o paciente ficava grave e tudo, mas não teve essa mortalidade tão alta, porque a doença, se a gente der o suporte, ela a gente já estava sabendo controlar, com 1 ano ou quase de pandemia. E lá a gente via que em Manaus, que estava muita gente falecendo, tendo complicações por falta de estrutura, falta de recurso mesmo. Coisa que catéter de alto fluxo, que aqui no HCOR a gente tinha dezenas, lá em Manaus não tinha nenhum. É um catéter que oferece uma quantidade a mais de oxigênio, o paciente não precisa ser entubado. Então, assim, o hospital aqui tinha várias UTIs ampliando e lá não tinha médico capacitado para dar plantão em UTI, era pediatra dando plantão, cuidando do paciente idoso, grave, que era quem tinha mais experiência, colegas anestesistas. Então foi uma situação assim bem, bem difícil. E a gente vendo o pessoal falando que já acabou a pandemia, essas coisas. Então isso que era um pouco mais complicado até. Não, e essa dramaticidade de tudo que você viveu, você conseguiu refletir nas suas fotos, né? Isso, a gente que vê seu trabalho artístico, porque ele vai muito além de um registro documental, a gente consegue ver a dimensão disso tudo. De tal forma que eles foram expostos, apresentados no vídeo de abertura deste congresso, né? O primeiro vídeo é o primeiro congresso presencial depois de 2 anos e meio de pandemia. Como foi para você ver as suas fotos na abertura de um congresso de cardiologia? Você que é fotógrafo e você que é cardiologista. Isso também foi, acho que até agora, a coisa mais emocionante, assim, porque inicialmente quando a gente tinha conversado, colocar as fotos nas mídias sociais da Socesp, eu já estava super feliz e, legal, eu até pensei, talvez perguntasse para ter colocar as imagens aqui, fazer uma exposiçãozinha, alguma coisa, mas não vou ficar insistindo. Então nem falei nada e eu fui descobrir antes, assim, uns 2 dias antes, eu acho, que ia ter
ia aparecer as imagens, realmente eu tinha mandado para toda a equipe da organização, fizeram um trabalho fantástico montando aquilo. E assim, aqui Congresso da SOCESP, meu pai é cardiologista, então eu vinha desde o primeiro ano de residência de clínica, vim aqui em congresso, conheci o pessoal, tudo mais, eu vindo de Manaus, a dimensão desse congresso é gigante. E então, assim, da mesma forma que lá no MIS eu senti como eu tendo o reconhecimento dos pares e fotógrafos que eu admirava pra caramba, aqui, no caso, os cardiologistas, o pessoal lá do Dr. Ieda, que tem que agradecer, que é lá do nosso hospital do HCOR. Sim, ela fez um elogio nominalmente a você na abertura do evento, né? E eu fiz residência lá, então ela era a coordenadora da residência quando eu fiz uns anos atrás aí. Então, assim, isso foi realmente bem uma coisa super emocionante. E ver esse trabalho aqui, muita gente elogiando, outros colegas que essa semana teve o pai de um amigo que é cardiologista, e lá de Manaus, e aí quando eu fui falar com ele, eu vi teu trabalho lá na rede social da SOCESP e tal, pô, não sabia que também era fotógrafo, parabéns, é uma coisa assim, as pessoas me conhecendo antes como fotógrafo do que como cardiologista. Eu acompanhando você um pouco aqui pelos corredores do Congresso, você é uma celebridade, né? Todo mundo conhece você, muito, obviamente, quem trabalha com você na área de arritmia, pela sua especialização, mas agora muita gente conhece você também pelo seu trabalho como fotógrafo. Né? Pois é, e também assim, fiquei feliz que no vídeo do painel do HCOR, aí mostrou uma cirurgia que eu estava fazendo lá com o Dr. Carlos Pachon. Então, assim, mostrou, eu estava na abertura como fotógrafo e lá no outro painel operando também. Isso foi uma coisa bem marcante aqui. Não, muito legal. Luiz, conta pra gente quais são os seus projetos futuros? O que você pretende fazer a partir de agora, depois de tanto sucesso que esse trabalho sobre a pandemia te trouxe, né? Eu já estou fazendo, na verdade, bastante coisa antes. Na verdade, eu estava fazendo antes da pandemia. Eu já estava fazendo um trabalho acompanhando uns amigos que são da equipe de transplante pulmonar do INCOR. E também, assim, foi voluntário lá, acompanhar vários. Já tem 3 anos que eu estou acompanhando eles, fazendo cirurgias de transplante. E aí, só que ainda assim é uma coisa que, tudo Covid, não queria ficar só nesse clima do Covid, apesar de eu ter focado muito nos profissionais, valorizar esses profissionais, uma coisa que é um pouco pesada, e o pessoal do transplante pulmonar, que eu gosto bastante, e levar essa mensagem sobre doação de órgãos, mas eu queria fazer algo na nossa área, na minha especialidade, que é cardiologia. E aí, um tempo desses, eu conversando com o Dr. Félix Ramírez, que também é acabou de falar ainda agora, até coincidência. O Dr. Félix Ramírez, ele é o diretor científico da SOCESP, ele é um médico do INCOR, estava aqui nos antecedendo na entrevista. E eu conversando com ele no corredor, doutor, seu trabalho, ele é do serviço de transplante cardíaco, aí tem algum paciente seu que está aguardando transplante, que já que eu tô aqui no hospital todo dia, eu queria fotografá-lo e fotografar a cirurgia, tudo. Ele, olha, tem um paciente, o Wilson, que ele tá aguardando um transplante cardíaco, só que ele é paciente da doutora Ieda, e é melhor você falar com ela, ver se ela autoriza. E aí ela já foi, ao mesmo tempo que vocês pediram as fotos para cá, foi, acho que tipo na mesma semana, assim, isso que foi uma super coincidência. E aí eu fui falar com ela super gentil, claro, não, pode falar com o Wilson, ela estava viajando, se eu estivesse aqui eu até ia com você. E aí, quando eu cheguei para falar com ele, outra coincidência foi que ele tinha eu não sabia, mas ele tinha um ressincronizador que quando eu estava na residência, eu participei da cirurgia junto com o Dr. Pachon, então ajudei também lá, também eu já tinha operado ele. E aí a gente conversando, a história dele é uma história fantástica, que quando ele tinha 1 mês, ele tinha uma doença congênita, que era transposição de grandes vasos, que é mortalidade, na época ele está com 36 anos, minha idade. Então ele tinha, na época era uma doença que era 100% de mortalidade. Sim. Aí o Dr. Adib Jatene, ele inventou uma cirurgia, que é a cirurgia de Jatene, que fazem no mundo inteiro. E aí ele fez essa cirurgia e salvou a vida dele, teve vida totalmente normal, até uns 20 e poucos anos, 24 anos, acho que ele fez uma troca de válvula aórtica, e aí agora ele ia fazer um transplante cardíaco,
E quem ia operar era o doutor Marcelo Jatene, que é o filho do doutor Adib. E quem também estava como auxiliar na cirurgia é o doutor Otávio Jatene, que é o neto, quer dizer, era uma história assim, que são 3 gerações em prol do mesmo paciente. Isso com certeza aconteceram milhares de vezes, que é uma família toda que dedicada à cardiologia. E a doutora Ieda é, E é a a médica, a clínica médica dele, clínica que dele. acompanha ele no consultório desde que ele é bebê. Então é um coração privilegiado, Pois né? é, com certeza. E outra coisa, que aí tá, então eu já tinha amizade com ele, eu ia todo dia, todo dia não, mas quase todo dia lá no hospital, fotografá-lo e tal. E aí, o dia que saiu a cirurgia, que saiu o transplante do coração dele, foi no domingo de Páscoa, que tem todo um significado de renascimento, Renascimento. cara. E ele, depois eu fiz as fotos dele da cirurgia, que durou mais de 12 horas. Depois ele na recuperação, fazendo fisioterapia, tudo. Aí acho que tem umas 2 semanas que ele foi de alta, fazendo TikTok lá do Que CIA com a equipe legal. de enfermagem. Então é uma história assim que eu consegui documentar ela toda e agora eu tô. Falta só ter tempo, né, para editar todas as imagens. Tem acho que umas 2.000, 3.000 imagens só dele, do, E do qual o Wilson. objetivo? O que que você vai fazer com esse Pois é, eu material? não sei. Isso Não que todo sabe. mundo me pergunta. Ah, e o que que você vai fazer agora? Sei lá, vou fazendo, eu não tenho. Pode ser, que nem aqui esse trabalho, que acabou Entendi. que talvez já fica uma dica aí para vocês, só sete ano que vem, se quiserem apresentar essa história dele. Mas eu vou fazendo isso, vou fotografando e tal, e acaba que as coisas vão aparecendo, os caminhos, as portas vão se abrindo. Muito legal, né? Porque É, para você a importância é o registro, é o isso. trabalho, e depois ele acaba florescendo e É, exato. frutificando, né? Esse trabalho da pandemia, eu pensava em deixar guardado, como tem muitas, tem mais de 10.000 imagens, e no futuro eu faço alguma coisa. E aí eu estou fazendo um livro agora sobre a pandemia, mas assim, eu vou. As coisas vão acontecendo, então as portas estão se abrindo, então eu não queria já fazer logo tudo, não, vou com calma. E aí eu não faço também como muita gente, vai fazer isso para, sei lá, pode vender e ganhar dinheiro fotografando cirurgia. Não quero. Trabalho como arritmologista, tenho um consultório e tudo, mas a fotografia também é outro tipo de pagamento, que é como essa situação de Sim. agora, tá no museu, exposto, sabe? E é tudo de graça, nunca ganhei um centavo, porque eu só gasto dinheiro com a fotografia, mas tem um pagamento que não tem preço, entendeu? Então esse trabalho do Wilson, todo mundo fala assim que, como é que se diz? Se eu vou apresentar, vou publicar em alguma coisa, depois eu dou para ele, para a família dele e tal, e a equipe que operou ele também, que eu acho que muitas vezes a gente não valoriza tanto, a mesma coisa na equipe cirúrgica, isso que eu tenho visto, assim, eu tenho focado muito nos profissionais que estão operando, e e eles se enxergarem de uma outra forma, que opera todo dia, faz transplante cardíaco sempre e tal, acaba que o próprio cirurgião não consegue se ver dessa forma, entendeu? Luiz, a minha última pergunta era questionar você o que que essa experiência trouxe para sua vida, né? Tanto a pandemia, a arte, a cardiologia. Mas antes de você responder, eu queria dar o meu depoimento, né? Ontem a gente entrevistou o João Cândido Portinari e ele falou muito da importância da arte na vida das pessoas, como a arte traz significado para a vida. E ao formular essa pergunta, eu consigo enxergar em você toda essa felicidade, essa alegria que só a arte pode propiciar, né? Então a fotografia trouxe provavelmente isso para você, mas me fala, qual é a importância da arte na sua vida? Eu acho que é difícil falar assim de uma vez, mas é uma coisa que eu acho que é o principal. Falam como um alimento para a alma, porque a gente. Você sente isso? Sim, sim, porque muita gente fala contra artistas e, sabe, critica alguma coisa assim, mas a pandemia, quando todo mundo ficou trancado em casa sem poder fazer nada, o que que segurou as pessoas? Foi ficar vendo filme, vendo vídeo no YouTube, vendo Instagram, fotografias, sabe? E também, então, eu tento dar um pouco disso para as pessoas, tanto uma coisa que eu faço por mim que eu gosto,
E acaba que muita gente pergunta sobre. A gente vive numa sociedade capitalista, de vai. Eu sou capitalista também, né? Mas a gente vai. é, assim, vai ganhar dinheiro, vai vender isso por quanto? Não é esse o foco, entendeu? O meu foco de ganhar dinheiro é um, esse é outro que acaba que agora, com a pandemia, como você falou, eles se juntaram e tá sendo, eu vendo que enquanto eu invisto numa área, eu tô tendo mais retorno, mais sucesso na outra A ao mesmo tempo. fotografia te ajudou a enfrentar os dias difíceis da pandemia? Com certeza, porque eu tenho certeza absoluta que eu não teria, se eu não tivesse, tá tendo uma coisa grave, mas aí depois da situação eu tentava conversar com a pessoa, fotografar, fiz várias entrevistas, que eu gravei, que também eu não sei o que eu vou fazer com elas, mas de profissionais que atuaram, tudo. E assim, se eu não tivesse um outro foco, como muita gente eu vi que sofreu burnout, que estou atendendo agora, a gente já voltou, tá voltando, agora, lógico, casos bem menos graves, que a gente já sabe tratar, mas janeiro, dezembro e começo de janeiro, lá, todos os pronto-socorros aqui em São Paulo, eu acredito que em outras cidades também, foi assim, um aumento de atendimento 10 vezes maior do que a gente estava vendo até durante a pandemia, que todo mundo ficava em casa, agora estava com influenza, Covid. Então, se não tivesse esse outro foco, pelo menos para eu pensar e ficar tratando, fazendo edição das imagens, tudo, eu com certeza teria tido. Teve alguns momentos até que eu tive um pouco de burnout, mas teria sido uma coisa pior, como muitos profissionais que infelizmente ficaram super maus. E agora eu estou tentando devolver. Aí, assim, esse recorte que eu fiz aqui para essa exposição está sempre sendo uma mensagem mais positiva, mais focada na recuperação, nas histórias de vitória, tudo para não deixar aquele lado que muitos jornais do mundo já estão saturados, já mostraram. Eu tento mostrar um outro lado que não foi muito divulgado ainda. Luiz, te agradeço muito a presença aqui na Rádio Socesp, dando essa entrevista tão agradável para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores pelo YouTube. Agradecer também em nome da doutora Ieda e da diretoria da Socesp o fato de você nos ter cedido o seu material, as suas fotos para estarem nos corredores aqui do Congresso de Cardiologia e também por você ter abrilhantado a abertura do nosso evento. Muito obrigado por todo esse trabalho e por ter trazido arte para o Congresso de Cardiologia deste ano. Eu que agradeço, obrigado a vocês da Socesp, você principalmente que ouviu falar dessa minha história e foi atrás e divulgou o pessoal lá da Rádio Cidade, né, que eu tinha também, assim... Rádio Capital. Desculpa, Rádio Capital foi lá. Que teve, assim, um contato... Umas coisas vão aparecendo, como eu falei. Então, a Amanda viu a minha exposição, aí falou com o Wagner, aí você viu, aí chegou aqui e, assim, agradecer a doutora Ieda por ter aprovado e ter aceitado isso, né, e divulgado, ajudado de toda forma possível. E, assim, também falar para o pessoal daqui, de outras áreas, que esse trabalho que eu estou fazendo é tudo voluntário. Então, alguém precisar para as aulas de imagens, tudo eu sempre forneço tudo de graça, tanto das cirurgias quanto essa da pandemia, entendeu? Porque meu objetivo mais é esse, o ganho a gente tem de outra forma. Exato. Luiz, muito obrigado, foi excepcional a sua entrevista, o seu trabalho é muito admirável, parabéns. Obrigado.